Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Toda a igreja. Eu quero estar com Cristo, como na luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Está excelente. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero dizer que está muito bom o som, Deus abençoe, sonoplasta. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Quero também agradecer ao pastor Alencar pelo carinho, pela recepção. Que Deus continue te abençoando poderosamente, com toda a sorte de bênçãos espirituais, vindas ali das regiões celestes, em Cristo Jesus. Eu vi a sua digníssima esposa, que Deus abençoe elas, suas filhas. Também estou feliz de rever aqui os obreiros, cada um aí cheio da graça de Deus. Que Deus continue abençoando os nossos companheiros. E estou feliz de rever esta igreja mais uma vez. Amém, meus irmãos? Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Estou feliz de rever muitos amigos aqui. Johnny está ali, Deus continue te usando poderosamente. Sou grato a Deus e quero fazer um pedido aos meus companheiros, que no momento da ministração, vocês continuem orando por mim. Careço das vossas orações, para que Deus fale conosco nesta noite, amém? Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Toda a atenção agora é pouca. Deus, Ele vai falar no nosso meio, por meio da sua palavra. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, verei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor Deus e Pai,
o mais importante nesta noite é que eu diminua e o Senhor cresça. É que eu desapareça completamente e o Senhor apareça. É que eu seja o menor e tu sejas o maior. E que teu nome, ó Deus, mais uma vez neste lugar, seja glorificado. É o que eu te peço, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, em tempos de lutas e densas provações, o livro do Apocalipse, o livro da revelação de Deus, surge como fonte de força, coragem e profunda esperança para os corações aflitos. As visões vívidas e assustadoras contidas neste livro ilustram de forma clara e inequívoca a existência de uma grande batalha. Perceba, meus irmãos, que é uma batalha entre o bem e o mal, entre o reino das trevas e o reino de Deus, entre o falso e o verdadeiro, entre os servos de Deus e os servos do diabo. A batalha existe e nós estamos dentro dela, porém, o resultado final acerca desta batalha já foi decidida por Deus desde toda a eternidade. No final das contas, Deus já venceu. À medida que você lê o livro do Apocalipse, em pouco tempo ficará imerso em uma fantástica exibição de visões, sons, cores e imagens, profundas e perplexas. E não existe, e não há pronomes, adjetivos, verbos que possam descrever de forma adequada esse espetáculo. Trombetas, tronos, anjos majestosos, raios, trovões, bestas, taças e assim por diante. Temos aqui uma cena após a outra, movendo-se constantemente até a consumação de todas as coisas. É isso que mostra o livro do Apocalipse, escrito no final do primeiro século pelo apóstolo São João. A partir daí, uma boa parte dos estudiosos da Bíblia acreditam que os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse se constituem um bloco, se constitui uma unidade literária. E não existe razões para duvidarmos ou para questionarmos acerca desta afirmação. Consequentemente, nós temos aqui, nos capítulos 2 e 3, 7 cartas enviadas às igrejas que ficavam na região da Ásia Menor. E são elas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é interessante porque a primeira carta que nós temos aqui é a carta endereçada para a igreja de Éfeso. E eu quero então tomar esta carta como base nesta noite, e eu quero dizer para você que Jesus agora, ele se apresenta a esta igreja como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E quando nós olhamos para esta apresentação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós temos aqui duas coisas importantes. Em primeiro lugar, as 7 estrelas representam os 7 mensageiros de cada igreja. E a Bíblia, ela afirma de forma categórica que todos estes representantes, eles estão na mão daquele que é e que venceu e que está aqui nesta noite. Segundo, nós temos aqui 7 candelabros que representam as 7 igrejas da Ásia Menor. E quando nós olhamos para o capítulo 2, a gente percebe que a igreja de Éfeso, ela faz parte deste conjunto. E o livro do Apocalipse, então, revela de uma forma inquestionável que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele está no meio.
Ele está no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele está presente. Ele está com a sua igreja. E a promessa é dele. Ele disse assim: eu estarei contigo até a consumação de todas as coisas. Nós percebemos então, meus irmãos e minhas irmãs, que as 7 estrelas estão na mão do Todo-Poderoso, porém, Ele continua no meio, e Ele continua andando no seio da verdadeira igreja que pertence a Ele. Entenda, meus irmãos, a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, ela contém 3 elementos importantes, e é sobre essas 3 coisas que eu quero conversar com vocês aqui nessa noite. Vejamos. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma série de elogios proferidos por Jesus Cristo. Ele elogia esta igreja por causa do seu apego ao verdadeiro ensino e ao santo evangelho. Mesmo cercada por perseguições, lutas e provações, mesmo atacada por constantes heresias e falsos mestres, essa igreja, ela permanecia firme no ensino da palavra de Deus. Era uma igreja diferenciada, era uma igreja que tinha postura, era uma igreja que tinha firmeza, era uma igreja que estava agarrada ao santo evangelho de Deus. Quando uma igreja está verdadeiramente solidificada e pavimentada no verdadeiro evangelho, ela faz toda a diferença, meus irmãos. A partir daí, percebe-se que, em primeiro lugar, ela estava separada dos falsos mestres. Não havia tolerância para eles. Eles não se criavam nesta igreja. Não havia espaço para os nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo que estava promovendo a libertinagem na igreja. Era um grupo que queria descaracterizar o santo evangelho de Deus. Porém, nesta igreja não havia espaço para este grupo. Segundo, eles estavam separados dos falsos ensinos. As heresias não frutificavam nesta igreja. Não havia espaço para elas, somente para o verdadeiro alimento que é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus capacita, o evangelho de Deus aviva, o evangelho de Deus edifica, o evangelho de Deus levanta, o evangelho de Deus liberta, o evangelho de Deus orienta, o evangelho de Deus na vida da igreja serve de base verdadeiramente para nos conduzir aos céus, aos céus, aos céus, aos céus. Quem está indo para o céu aqui nesta noite? Eu vou perguntar, só perguntar, quantos estão vivendo este evangelho? Quantos desejam este evangelho? Quantos querem mais deste evangelho? Não me diga que a sua igreja é avivada se ela não está envolvida com o verdadeiro evangelho. Todas as vezes que a igreja é uma igreja avivada, ela traz para o seio da igreja o verdadeiro evangelho. O evangelho tem prioridade, o evangelho tem primazia. A palavra de Deus, ela deve estar no centro da verdadeira igreja. Terceiro, ela estava separada das falsas obras. As suas obras eram verdadeiras. As suas obras eram conhecidas, as suas obras eram manifestas. Jesus afirma: eu conheço as tuas obras. Eu não sei se você entende isso, mas permita eu clarear para você. Quando você pega o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, você percebe que nós temos aqui uma série de igrejas. Porém, a palavra conhecer se repete do capítulo 2 até o capítulo 3, 7 vezes. Conheça as suas obras. Conheça as suas obras. Conheça as suas obras. Conheça as suas obras. Conheça as suas obras.
conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. A palavra conhecer se repete aqui 7 vezes. E quando você vai no livro do Apocalipse, você percebe que o número 7 fala de plenitude, fala de perfeição e fala acerca do total conhecimento de Deus. Então eu tenho uma notícia de Deus para o seu coração nesta noite: não existe nenhuma parte da sua vida que Deus não conheça. Não existe nenhuma parte da sua família que Deus não conheça. Não existe nenhuma parte na tua casa que Deus não conheça. Ele conhece todas as coisas porque Ele é Deus. Ele conhece as suas obras verdadeiras, Ele conhece a tua fidelidade, Ele conhece o teu labor, Ele conhece as tuas ações, Ele conhece porque Ele é verdadeiro. Mas, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, essa igreja era uma igreja movimentada por um coração agarrado à palavra de Deus. A partir daí, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós precisamos, pastor Isaías, aprender com ela. Devemos também estarmos apegados à palavra de Deus. E agora toda a atenção é pouca, porque Deus, Ele vai falar muito ao seu coração agora. Vivemos numa época em que o cristianismo, ele avança, ele se desenvolve. Porém, a pergunta é: que tipo de cristianismo está avançando? Temos visto um cristianismo sincrético, um cristianismo sem vida, um cristianismo sem palavra, um cristianismo estéril, um cristianismo mais envolvido com o paganismo, um cristianismo superficial, um cristianismo mais envolvido com o entretenimento do que com a palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Hoje nós estamos vivendo uma situação terrível. As pessoas estão substituindo a centralidade do verdadeiro evangelho por muitas coisas. Estão colocando coisas que atraem, que anima, que traz entretenimento para o povo. Mas, pastor Alencar, eu louvo a Deus, porque eu estou diante de uma igreja que está sendo verdadeiramente alimentada todos os dias. O alimento de Deus faz parte desta igreja. Mas nós temos visto um cristianismo que se distancia da doutrina de Deus, da doutrina da palavra de Deus. Porém, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Em todas as gerações, preste atenção, sempre houve e sempre haverá uma igreja que continua de pé. Eu acho que você não entendeu isso. Eu vou repetir para você novamente. Sempre houve e sempre haverá em toda a história e em todas as gerações uma igreja que permanece e que continua de pé para a glória de Deus. Uma igreja que não se vende, uma igreja que não se mistura, uma igreja que não se abala, uma igreja que não mercantiliza a palavra de Deus, uma igreja que é firme, uma igreja que é firme, uma igreja que é firme. Quantos acreditam nesta verdade, meus irmãos? Quantos estão de pé aqui? Quantos ainda não se venderam para o sistema? Quantos estão de pé? Meu filho, Deus é fiel. Uma igreja que permanece firme no autêntico evangelho. Porém, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esta igreja, a igreja de Éfeso, nós percebemos que ela não era uma igreja perfeita. A partir daí, nós temos aqui o segundo elemento importante nesta carta. Está no versículo de número 4. É uma exortação. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Contra você, porém, tenho isto,
você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no passado, no princípio. É uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós temos aqui o segundo elemento nesta carta, uma exortação da parte de Deus. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo São Paulo na sua segunda viagem missionária. E ela teve líderes ilustres, como Paulo, Priscila e Áquila, Timóteo, João e etc. No início, esta igreja, ela era conhecida e ela era louvada por seu amor. Eu entendo, pastor Alencar, que aonde a igreja de Éfeso ia, aonde ela colocava a planta dos seus pés, as pessoas olhavam e diziam assim: ali está a igreja do amor. Aonde essa igreja, ela chegava, as pessoas diziam: ali está a igreja do amor. Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 16, descreve o comportamento dessa igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor: por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, versículo 16, não deixo de dar graça por vocês, mencionando vocês em minhas orações. A igreja de Éfeso era uma igreja conhecida pelo amor. Agora, alguma coisa aconteceu, e toda atenção agora é pouca, preste muita atenção. Alguma coisa agora acontece. Agora ela se encontra num estado terrível, pastor Alencar. Está faltando um dos elementos mais importantes que tem e que há no cristianismo: o amor. Essa igreja, ela tinha perdido o verdadeiro amor. A igreja de Éfeso, ela tinha abandonado literalmente, ela tinha deixado literalmente o seu primeiro amor. O seu amor por Cristo, ele tinha se esfriado. O entusiasmo, o desejo, a empolgação tinha desaparecido completamente. É como se essa igreja agora, ela estivesse divorciada, literalmente, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguma coisa aconteceu no caminho. Estava faltando o amor. E quais foram as razões que levaram esta igreja a esse declínio espiritual? Primeiro, as muitas ocupações. Aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Segundo, a autossuficiência. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja de destaque, e a autossuficiência tinha tomado conta do coração daquela igreja. O orgulho tinha tomado conta daquela igreja. É por isso que ela é a primeira a receber a mensagem da parte de Jesus. Jonathan Edwards, ele vai definir o orgulho como uma cebola. Todas as vezes que você tira uma camada, sempre você tem uma outra camada para tirar. O orgulho é a camisa que vestimos lá na queda, porém ela será tirada no dia da manifestação do nosso Deus, do nosso Deus. Terceiro, a falta de devoção. E aqui eu quero conversar mais profundo com você. A mensagem de Deus para você é essa: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Eu quero agora que você pare por um instante e que você agora volte ao início da fé, quando o Espírito Santo chamou você.
quando o Espírito Santo convenceu o seu coração. Lembra, lá no início, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha calor, não tinha barreira. Se era convidado para o evangelismo, ele estava lá. Se ele era convidado para a oração, ele estava lá. Se ele era convidado para o culto à noite, ele era o primeiro a chegar. Se ele de fato era chamado para algum exercício ministerial, ele estava lá para a glória de Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, coisa maravilhosa é quando nós estamos vivendo o primeiro amor em Deus. Tudo é flores, tudo é alegria, tudo é prazer, tudo é satisfação. Você faz a obra de Deus. E é dentro desse cenário então que Jesus agora ele propõe uma solução. Eu não sei se você entende isso, mas a situação desta igreja era uma situação grave. Faltava a virtude mais importante do cristianismo, o verdadeiro amor. Porém, agora Jesus ele se manifesta com seu coração pastoral. Jesus, ele poderia deixar essa igreja nessa situação. Porém, ele não deixa, meus irmãos e minhas irmãs. Eu vejo aqui o grande amor de Deus. Oh, glória a Deus. Eu vejo aqui a grande compaixão de Deus. Oh, aleluia. Eu vejo aqui Deus se manifestando e dizendo assim: eu vou mudar a situação da minha igreja, eu vou mudar a história da minha igreja, eu me levanto agora. Oh, glória a Deus, aleluia. É dentro deste cenário que Jesus ele se manifesta e ele propõe a solução. Ele diz assim: lembra-te de onde caístes, arrependa-se e volta a praticar as primeiras obras. Se você cantava e você não canta mais, hoje Deus ele vai renovar você. Se você deixou de cantar, você vai cantar hoje. Se você deixou de pregar, você vai pregar hoje. Se você deixou de evangelizar, você vai evangelizar hoje. Se por algum motivo você deixou de ter aquelas revelações maravilhosas da parte de Deus, elas vão voltar hoje. Se de alguma forma nesta caminhada você parou de falar em línguas desconhecidas, você vai voltar a falar hoje para a glória de Deus. Se alguma coisa aconteceu na sua caminhada e o seu coração ele não aquece mais, ele vai aquecer hoje, ele vai aquecer hoje, ele vai aquecer hoje. A exortação é clara. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia, você acredita nisso? Levante as suas mãos para os céus. Ele está aqui. Receba o renovo da parte de Deus agora. Receba dons espirituais da parte de Deus agora. Receba o milagre da parte de Deus agora. Receba o crescimento da parte de Deus agora. Receba da parte de Deus tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que você o deseja nessa noite. Oh, glória a Deus. Ninguém aqui nessa noite é mais importante do que o mestre. O mais importante aqui não é o pregador. O mais importante aqui não é a igreja, com todo respeito. O mais importante aqui não é os obreiros. Mas o mais importante aqui nesta noite, Johnny, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mais importante. Oh, glória a Deus, aleluia, meu filho. Ele. Oh, glória a Deus, aleluia.
mais importante. A gente percebe que as pessoas estão substituindo, estão tirando Jesus Cristo, estão colocando o homem. Pare com isso. O mais importante é Ele. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe ninguém na face da terra que seja bom demais, ou que seja grande demais, e que não se renda, e que não se ajoelhe diante desse Deus maravilhoso. Eu não sei vocês, mas o meu coração está pegando fogo nessa hora. E eu vim num desejo de pregar, pastor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, como Deus é misericordioso. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é tão poderoso. Oh, glória a Deus. Nada substitui a presença de Deus. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Nada substitui a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Ele está aqui nessa noite. O Senhor Jesus está na casa nessa noite. Mas a exortação é clara. Jesus chama esta igreja para praticar as primeiras obras. Em outras palavras, voltem às bases. As primeiras obras são o verdadeiro ensino, o companheirismo, o louvor, a oração. Jesus exorta esta igreja, a igreja de Éfeso: vocês precisam e devem voltar ao primeiro amor. Neste sentido, devemos amá-lo intensamente. Devemos amá-lo com todo o nosso ser. Devemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós devemos amá-lo mais do que qualquer outra pessoa ou coisa. O nosso coração, ele não pode estar dividido. A centralidade de Deus em nossos corações, ele deve ser absoluta. Não há espaço para outros deuses, meus irmãos e minhas irmãs. Devemos amar a Deus porque Ele é, primeiro, o nosso Criador. Eu acho que você não entendeu isso. Você deve amar a Deus porque Ele é o seu Criador. Você deve amar a Deus em segundo lugar porque Ele é o seu dono. A Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Terceiro, você deve amá-lo porque Ele governa toda a sua vida e toda a sua existência. Quarto, você deve amar a Deus porque Ele é o único e soberano Deus e fora dEle não existe ninguém. Quando amamos ao nosso Deus, isso tem um impacto profundo e direto nos nossos relacionamentos com Ele, nos nossos relacionamentos familiares e nos nossos relacionamentos em sociedade. Então permita eu ilustrar isso para que você entenda. John Livingstone, ele estava pregando numa grande cruzada evangelística e havia muita gente, havia muita pessoa. E de repentemente, uma tempestade se aproximou. E ele percebeu. E ele olha agora para aquela multidão e ele pergunta: será que existe algum lugar para que a gente possa se esconder dessa tempestade? Um abrigo? E algumas pessoas disseram assim: não tem, não existe e não há nenhum lugar. Porém, ele estava tão agarrado a Deus e o seu coração amava tanto a Deus que ele fez uma oração.
E ele disse assim: Deus, a tempestade é grande e ela vai devastar todo este lugar, porém eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E ele continuou a pregar a mensagem. E ele pregou, Johnny, mais 1h30. E eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. A tempestade veio. E ela caiu lana sobre aquele lugar. E devastou todo aquele lugar. Porém, naquela cruzada, ele continuou pregando por 1h30. E pastor Alencar, por incrível que pareça, não caiu uma gota aonde eles estavam, para a glória de Deus. Daí, ele fez o apelo. E mais de 500 almas se renderam ao Deus Todo-Poderoso. Amar a Deus deve nos conduzir do dever ao prazer. Você precisa amar a Deus verdadeiramente. Tire tudo aquilo que está substituindo a centralidade de Deus na tua vida e ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus. E eu quero então nesta noite concluir dizendo que nós temos aqui o terceiro e último elemento, a promessa de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer para você. Vamos ler Apocalipse capítulo 2 e versículo de número 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu queria que você repetisse comigo. Eu queria que você pronunciasse esta verdade. Sabe por quê? Porque ela é para você. Ela é para mim. Ela é para os obreiros que estão aqui nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem ouvidos, ouça, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só pode agora falar quem é vencedor. Ao vencedor, 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 darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso, no paraíso, no paraíso, no paraíso de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Levante as suas mãos para os céus. Quantos acreditam nesta promessa? Quantos fazem parte desta promessa? Quantos estão de fato andando nesta promessa? É a árvore da vida, é promessa, é promessa, é promessa, é promessa, é promessa da parte de Deus, é promessa, obreiro, é promessa para você. Tem promessa aí, tem promessa aí, tem promessa aí, tem promessa aí. É promessa de vida eterna. Se coloca de pé neste momento. Deus é o autor das promessas. Vida eterna para você. Vida eterna para você. Vida eterna para você. Vida eterna para esta igreja. Aonde estão os profetas de Deus aqui nessa noite?